mas o meu justo viverá da fé. Não, só esse, irmão. Volta. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Amém? Amém? Feche seus olhos um minuto. Deus amado e querido, nesta manhã nós queremos colocar diante do Senhor esta palavra. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Clamar, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos dê, Pai, não somente sabedoria, mas entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Toque em cada um de nós. Ministra em nossas vidas, que nós possamos ser tocados, ó Deus, pela tua palavra, pela tua mensagem, por aquilo que o Senhor quer fazer em cada um dos nossos corações. Então, nós nesse momento abrimos o nosso coração e pedimos ao teu Espírito Santo, Pai, que fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então fala assim, ó, fala comigo, Espírito de Deus. Fala comigo, Espírito de Deus. Deus vai falar com você nessa manhã. Nós vivemos dias, queridos, de muito medo, muita insegurança. Né? O medo tenta dominar as nossas vidas, o nosso coração. Às vezes o cansaço espiritual toma conta da nossa casa. A incredulidade às vezes chega, nós começamos a pensar, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que nós vamos alcançar? Será que essa situação vai se resolver? E a palavra de Deus, ela nos traz essa esperança. Ele nos traz, na verdade, este comando para que eu e você vivamos com fé. Deus está à procura de homens e mulheres que carregam dentro de si um espírito diferente, uma autoridade diferente, um coração que crê e que persevera naquilo que Deus te chamou. Deus está chamando homens e mulheres nesses dias que não vão recuar, mas que vão continuar avançando, indo adiante, vivendo pela fé que o Senhor colocou em nosso coração. Amém? Amém. Então diga, eu sou. Eu sou. Você é aquele que vai viver de fé. Amém? Então diga de novo, eu sou. Maravilha, maravilha. Essa é uma palavra para quem está em batalha. Essa é uma palavra para aqueles que entrou na luta. Essa é uma palavra para aqueles que foram chamados pelo Senhor para viver com firmeza, com fé, resistindo às lutas e tribulações, mas avançando adiante, porque o justo, ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Mas tem uma vírgula nesse versículo. Põe um versículo de novo para mim, querido. 10:38. Hebreus 10:38. Essa vírgula me deixa preocupado. O meu justo viverá por fé, mas se recuar, a minha alma não se agradará dele. Querido, não recue nessa manhã. Não recue diante das suas lutas, diante das suas tribulações, diante das suas tempestades. Não recue, porque quem recua não agrada ao Senhor. Amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora, lá no capítulo 13 de Números. Números, capítulo de número 13. Nós vamos ver uma história muito interessante. Bora? Tá aí, querido? Eita, glória! Nós vamos ler uns versículos, tá bom? Vamos caminhando por eles. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviará um homem de cada tribo dos seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. E estes são os nomes da tribo. Podemos parar por aqui. Vocês lembram dessa história? Quem lembra dessa história? Deixa eu ver. Quando o Senhor manda enviar 12 espias para a terra de Canaã, para sondar a terra prometida. E então Moisés separa 12 homens, um de cada tribo de Israel. A Bíblia diz que eles eram príncipes, eles eram os principais, eles eram o cabeça daquela tribo. E eles enviam esses 12 homens para sondar a terra. E você deve lembrar que quando eles voltam de sondar a terra, eles trazem um relatório. Eles trazem um relatório. E esse relatório
é o que faz a diferença para nós. É esse relatório que faz a diferença daquilo que nós estamos vivendo ou queremos viver para as nossas vidas. Então, preste atenção comigo no que aconteceu. Dá um pulinho para o versículo 25, querido. E depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e esse é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. Ali também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar todo o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-a em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra esse povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante o filho de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens gigantes, de grande estatura. E também vimos ali os descendentes de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Olha que interessante isso. 12 homens, 12 pessoas saem para ir visitar uma terra, sondar a terra, terra que Deus já havia dado a eles, mas eles ainda não tinham entrado e tomado posse. Nessa caminhada de 40 dias por essa terra, eles vão andando por ela e vendo tudo que ela faz, tudo que ela produz, e eles chegam a uma conclusão: essa é uma terra que produz muito, ela mana leite e mel, ela é uma terra próspera, é uma terra abençoada, é uma terra que seus frutos são maravilhosos. A Bíblia diz que eles trouxeram cachos de uvas, que 2 homens tinham que carregar um cacho de uva. Eles colocaram como uma vara, onde eles colocaram nas costas assim, o tamanho do cacho de uva que eles tinham que carregar. Então, era uma terra maravilhosa. Mas eles viram lá seus moradores, suas cidades, cidades grandes, cidades fortificadas, com grandes muralhas, seus moradores, homens gigantes, daqueles que Davi vai enfrentar mais adiante. E eles voltam com um relatório. E é interessante que 2 homens, Calebe e Josué, trazem um relatório dizendo: a terra mana leite e mel, é uma bênção, está lá à disposição, Deus vai nos dar, nós vamos entrar e vamos tomar posse. Porém, outros 10 homens dizem assim: não, nessa terra a gente não pode entrar não. Lá só tem gigante, só tem problema, só tem cidade grande, só tem soldado, só tem... Lá a terra devora os seus moradores. Olha que interessante. Um diz: a terra mana leite e mel. O outro diz: essa terra é um problema, ela vai acabar com a gente, ela vai demolir, ela vai devorar todos nós. Como que as pessoas entram no mesmo lugar, vivem a mesma situação e têm visões diferentes daquilo que viveram? Como que pessoas tocam em frutos, olham para a terra, veem que a terra é uma prosperidade, é uma bênção, mas voltam para casa com uma outra visão, dizendo: não, essa terra é um problema. Isso aqui é uma perdição, nós vamos morrer tudo aqui. Enquanto o outro está dizendo: não, nós vamos entrar, vamos dominar, vamos tomar posse, porque o Senhor é conosco. A verdade, querido, é que nós precisamos arrumar a nossa visão. Temos certeza e convicção daquilo que estamos vivendo e vendo nos nossos dias. Como você tem vivido os seus dias? Qual é a visão que você tem daquilo que Deus tem preparado para você? Deus mandou eles irem até a terra e disse: essa é a terra que eu vou dar para vocês. Alguns olharam e pensaram assim: Deus, o Senhor vai me dar uma terra que vai me devorar. E outros olharam e disseram assim: Deus,
o Senhor está me dando uma terra que vai me fazer prosperar. Era a mesma terra, eram os mesmos inimigos, eram os mesmos problemas, eram as mesmas boas coisas que existiam naquele lugar, mas a visão de cada um fez pesar de forma diferente aquilo que Deus estava fazendo. Então, veja, o que Deus estava fazendo era uma coisa só. Eu estou te dando uma terra nova, uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel, vai para lá agora e toma posse. Essa era a promessa, amém? E por que que alguns de nós, às vezes, olhamos para a promessa e ao invés de ver bênção, vemos maldição? Porque alguns de nós, às vezes, olhamos para a promessa e ao invés de enxergar a bênção, enxergamos o problema. Porque alguns de nós chegamos nessa terra, desejou tanto, pastor, eu tinha um sonho de estar nos Estados Unidos e trabalhar naquela terra e ser au pair. Você tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho, pastor, de chegar lá e vou fazer construção e não sei o que e tal. E por que alguns chegam e olham e falam assim, meu Deus, essa terra está acabando comigo. Eu preciso ir embora para o Brasil, pastor. Não tem nem força para ir no culto. É um presídio. É um presídio, aqui a gente só trabalha, é uma escravidão. Irmãos, vejam, por que uns estão prosperando e outros estão reclamando? Porque uns estão indo adiante e outros estão parados. Porque uns estão caminhando em direção daquilo que Deus prometeu e outros estão voltando para trás. Fugindo daquilo que Deus prometeu. E eu não estou falando só de Estados Unidos, de terra, de trabalho, mas eu estou falando de tudo na sua vida. Porque tem pessoas que entraram na mesma faculdade que você e continuam estudando, se preparando, se arrumando, indo adiante. E você está aí, não sei se vai ser certo isso. Será que eu estou no caminho certo? Será que... Crente, Deus chamou você para ser vencedor. Deus chamou cada um de nós para prosperar. Ele nos fez promessas. Nós precisamos ter os olhos fixos nas promessas do Senhor para as nossas vidas. O que você vai olhar nesta manhã é o que vai dizer aonde você vai chegar. A visão que você tem daquilo que Deus está te prometendo é o que vai fazer você enxergar, você chegar aonde Deus quer que você chegue. 10 espias viram gigantes. 2 homens viram promessas. Promessas. Aonde você está olhando? Para onde você está olhando? Para os gigantes ou para as promessas? Claro que tem gigante. Ele não mentiu. Ele disse, olha, a terra tem gigante. Eles moram na montanha. Tem muralha na cidade. É difícil. Mas Deus disse que é nossa. Então nós vamos entrar lá, vamos tomar posse e vamos pegar para nós essa terra. Então é uma questão de convicção, é uma questão de fé, é uma questão de você determinar para a sua vida. Mas o meu justo, diz a palavra, viverá por fé. E se ele desanimar, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então veja, não olhe para os gigantes, olhe para as promessas. Todos os filhos de Israel murmuraram, diz a palavra. Capítulo 14, versículo 2. Por favor, querido. Capítulo 14, versículo 2 diz assim, e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão e diziam, antes tivéssemos morrido no Egito. Por que você nos fez vir nessa terra para morrer? Por que você nos trouxe para cá? Vamos ajuntar, que a Bíblia diz que eles resolveram entre eles escolher alguém para guiar eles de volta para o Egito. Como que você, diante da promessa, diante da bênção, diante daquilo que Deus tem preparado para você, você toma a decisão de voltar para onde você estava preso, para onde você era escravo, para onde você era pobre, para onde você não tinha escolha, para onde você não tinha nada? Por que nós, às vezes, olhamos para a nossa velha vida e achamos que lá era bom? Eu não sei você, mas a Bíblia diz que alguns de nós... Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino da sua luz. E aí alguns de nós fazemos como o provérbio diz, que a porca lavada... Quem é da roça aí? Já deu banho em porco para ver o que acontece, não? Você solta, ele até gosta do banho, mas na hora que você solta ele corre para a lama. Corre para a lama, bagunça tudo outra vez. Alguns de nós parecemos a porca lavada.
Deus vem, limpa, lava, arruma a vida, põe a casa em ordem, tira os vícios, tira os problemas, arruma, tira aquelas pessoas que dão trabalho, tira aqueles que são seus inimigos, põe você num caminho de fé, põe você numa família como essa aqui, gente que quer o teu bem, gente que quer ajudar você, gente que quer prosperar junto com você, e aí você resolve, não, eu vou voltar lá pro chiqueiro que lá era mais gostoso. Lá não tinha perigo. Poxa, que negócio é esse? Muda a sua visão, querido. Muda a sua visão, muda a sua cabeça, muda a sua história. Muda a sua história. Deus está olhando e procurando pessoas que estão olhando para a promessa e não para os gigantes que tem que enfrentar. Quando eu vim passear aqui nos Estados Unidos a primeira vez, uma única vez, eu vim primeiro passear, ficamos 30 dias aqui, a família toda, passeamos, fomos para cá, fomos para lá, e foi uma bênção, foi uma viagem assim que meio que nós pagamos a passagem e não pagamos mais nada. Da hora que nós descemos do aeroporto, as pessoas nos receberam ali, cuidaram da gente durante todo o tempo. E foi uma bênção. Levaram eu para a Flórida, levaram eu para Disney, levaram não sei para onde, foi uma bênção, uma bênção, uma bênção, uma bênção. E aí quando estava terminando as férias, a gente estava indo para o aeroporto e a pessoa perguntou para mim assim, o que você achou dos Estados Unidos? Eu disse, a terra mana leite e mel, mas tem seus gigantes. Tem seus gigantes, mas ela mana leite e mel. Leite e mel. E Deus acabou que nos trouxe para cá para morar. E a minha visão não mudou. Tem gigantes aqui? Tem muitos. Bastante. O primeiro é a língua. Né? Você chega aqui, hurry on. The book is on the table. Primeira coisa é a língua. O McDonald's você vê pela figurinha, né? Ainda bem que a gente sabe ver figurinha. Mas a gente sai do Brasil falando bem inglês, não sabe? A gente sai do Brasil falando McDonald's, Pizza Hut. Já sabe bastante coisa já. Já ajuda bastante. Que mais? Burger King. Então, fome não passa. Fome não passa. Mas vê, são barreiras, são dificuldades, são lutas. Mas se você continuar crendo na promessa, você vai vencer cada uma delas. Nós vamos vencer cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Caleb não negou a realidade, ele disse, olha, a terra tem gigantes, tem cidade murada. O povo lá é grande, não é pequeno não. É grande, é grande, é grande, é grande, é grande. Mas a Bíblia vai dizer que em Caleb havia um espírito diferente. Ele tinha um espírito diferente. Por quê? Porque ele tinha fé, ele tinha esperança, ele tinha convicção de que aquilo que Deus prometeu, Deus cumprirá. Amém? Então lembre-se disso, há promessas de Deus sobre a sua vida. E as promessas do Senhor, apesar dos gigantes, apesar das lutas e tribulações, elas vão se cumprir. Amém? Eu ouvi uns 2 crentes dizendo aleluia, hein? Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, o escritor diz o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O crente é chamado para andar por fé. Andar por fé. Nós temos que andar pela fé, sabendo que o justo vai viver pela fé. Amém? Amém. A segunda coisa importante que você precisa ter, primeiro, não olhe para os gigantes, olhe para a promessa. Olhe para a promessa, olhe para aquele que prometeu. Ele não falha. Amém? O segundo ponto que você precisa ter é entender que, como Caleb, você precisa trazer dentro de você um espírito diferente. Abre para mim, Números capítulo 14, querido. Versículo de número 24 diz assim, olha. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra. Caleb ganhou a promessa de entrar na terra. Não, 14, 24. Isso. Obrigado, querido. O meu servo Caleb, eu o levarei para a terra em que entrou. A sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e perseverou em seguir-me. Querido, o segredo da vitória não é ser forte, é ser perseverante. É ser perseverante. A promessa da Bíblia, em todo tempo e em todo momento, a promessa do Senhor Jesus é para aqueles que são perseverantes. Como nós lemos agora há pouco, Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor.
A minha alma não tem prazer. Deus não tem prazer em crente covarde, querido. Desculpa falar, mas eu preciso. Pronto, falei, como diz a turma. Pronto, falei. Deus não tem prazer em crente covarde. Não tem. Ele precisa, ele ama aquele que vive pela fé, aquele que crê, aquele que persevera, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades. A fé que agrada a Deus, agora a covardia o entristece. Pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, querido. Você quer contar a história? Eu conto para você também. Você não sabe o que eu estou vivendo. Não é? Você quer contar a história? Você conta a sua, eu conto a minha. Não é? Nós vamos chorar junto. Porque luta todos nós temos, mas a gente não pode perder a nossa fé. A gente não pode perder a nossa esperança. Então, a fé, ela agrada a Deus. A covardia o entristece. Retroceder não é uma opção para quem tem o Espírito de Deus. Não é uma opção. Então, nesta manhã eu vim dizer para você, tenha um espírito diferente. O que era o espírito que estava sobre Caleb? Que espírito era esse, pastor, que Caleb tinha, que fazia dele diferente? O espírito de fé. O espírito de fé, o espírito de convicção, de certeza de que Deus está no controle de tudo e que eu não tenho que temer os meus inimigos, porque o Senhor é meu escudo, a minha fortaleza. Ele é meu socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que está comigo, é Ele que vai comigo, é Ele que caminha comigo, é Ele que me guarda, é Ele que cuida. Ele quem está comigo em todo o tempo, não há o que temer. Pastor, mas o meu gigante, o senhor não sabe, o do senhor deve ter 2, 3 metros, o meu tem 10. Não importa, querido, Deus é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, diz o Senhor. E Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então hoje, nessa manhã, eu vim lembrar você, não perca a sua fé, não recue diante das lutas e dificuldades, não pare diante dos problemas. O que Deus está preparando para mim e para você, as promessas, as bênçãos, tudo aquilo que Ele planejou, desejou para cada um de nós, nós vamos receber, nós vamos tomar posse, nós vamos entrar na terra, nós vamos ser bem-sucedidos, porque Deus é conosco. Amém? Creia nisso, guarde isso para o teu coração. Nós estamos preparando um tempo maravilhoso, esse jejum, esse tempo de consagração, de busca do poder de Deus. É o tempo de você buscar esse espírito diferente. Pastor, eu não estou com essa fé toda não. Então meu convite é para você. Você tem que participar do jejum. Você tem que participar desse tempo de consagração. Você tem que participar desse tempo de busca da presença de Deus. Nós temos que ter como Caleb um espírito diferente. Tem crente chorão, tem crente lamentador, tem crente rabugento, mas eu quero ter um espírito diferente. Amém? Você tem que ter um espírito diferente. Diferente. Aquele que crê, aquele que espera, aquele que tem convicção, aquele que quando a pessoa vem para, ai pastor, ai meu amigo, minha vida está tão difícil, olha para ele e fala assim, irmão, fica tranquilo, Deus está no controle. Irmão, fica tranquilo, eu creio no meu Deus e o meu Deus é fiel, meu Deus é maravilhoso, é um crente que tem o espírito diferente. Amém? Tem esse espírito diferente. Viva pela fé, não viva pelo medo. Não viva pelo medo. Terceiro ponto, rápido, eu quero correr, gente, vamos correr que o tempo está passando. Retroceder é perder o foco da promessa. Retroceder, voltar para trás, recuar, é perder o foco da promessa. Por isso a mensagem diz, não retroceda, o justo vive pela fé. Nós somos chamados para viver em fé. Nós somos chamados para viver em vitória. Nós somos chamados para viver andando para frente. Crente não anda para trás. Crente não é caranguejo. Caranguejo que anda de lado, né? Você olha para o crente, está sempre no mesmo lugar. Ele anda para lá, anda para cá, está sempre no mesmo lugar. Não! Deus está chamando você para caminhar adiante. Deus está chamando você para ir à frente. Pastor, já estudei, estuda mais um pouco, querido. Prepara mais um pouco. Pastor, eu já planejei, eu estou querendo montar um negócio, mas está um pouco difícil. Creia, vai dar certo. Deus é contigo, querido. Toma posse da sua vitória. Toma posse daquilo que Deus está preparando para você. Tem promessas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Tome posse disso e vai adiante. Vai adiante. Retroceder é perder o foco da promessa. A promessa está lá, ó.
Eu não posso ficar voltando para trás. Eu não posso. Sabe o que aconteceu? Isso é tão terrível que essas 10 pessoas, esses 10 espias que tiveram essa visão deturpada, olharam para o problema, eles contaminaram a nação de Israel inteira. Inteira. A ponto de Deus querer matar todo mundo naquele dia. Deus falou para Moisés, eu vou matar todo mundo. Vou pegar só você e vou começar de novo. Moisés falou, não, Jesus, pelo amor de Deus, tem misericórdia. Vai ler o texto depois, capítulo 14, para você ver de Números. Moisés clama pelo povo e Deus então resolve perdoar o povo e não matar o povo naquele dia, porque Deus não se agrada daqueles que recuam. Deus não se agrada. Não seja um crente, sabe, querido, um crente morno. Não seja um crente fraco. Não seja um crente chorão, lamentador. Mas, pastor, eu tenho lutas, eu tenho... Querido, tenha lutas, tenha dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é a primeira luta que você tem, é? Essa que você está passando hoje é a primeira? E alguém disse para você que ela é a última também ou não? Não. Então, querido, nós vamos viver luta. Todos os dias. Todos os dias. Uns dias mais, uns dias menos. Algumas lutas espirituais, algumas lutas no físico, com sofrimento, com enfermidades, com situações. Mas todos os dias nós temos uma promessa. Capítulo 28 de Mateus, no versículo 19, Jesus vai prometer para mim e para você, dizendo assim, fica tranquilo, porque eu estou convosco todos os dias. Todos os dias eu vou ter luta, mas todos os dias o Senhor é comigo. Todos os dias eu tenho lutas e tribulações, mas todos os dias o Senhor é comigo. Não te deixo, não te abandono. É isso que Ele nos promete, então eu posso olhar para a promessa e eu posso olhar para o problema. Eu tenho que fazer uma escolha. O que você escolhe nessa manhã? Retroceder é se apegar ao conforto do passado e abrir mão do futuro glorioso que Deus tem para cada um de nós. Eu não vou retroceder. Amém? Senti firmeza não. Eu não vou retroceder. Amém? Diga, eu não vou retroceder. Não vou. Lucas no capítulo 9, no versículo 62... o Senhor Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz assim, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para servir no reino de Deus. Pastor, por quê? Eu não entendi isso aí. O que isso tem a ver? Deixa eu te explicar. É 9h32, querido. 62, desculpa. 9h62. Falei rápido, né? Não colaborei com você. Perdoa-me. Então, veja. Quem já viu alguma pessoa arando a terra? Você já viu um filme ou na vida? Quem é da roça? Deixa eu ver quem é da roça. Só você que é da roça, Rafa? Não, a irmã lá também é, que a irmã aqui também. Você já sabe que é arado ou não? Hã? Vocês sabem o que é disco de arado para fazer carne, né? Vocês sabem, fazer churrasco, isso aí vocês sabem. Eu sei como é que é. Arar a terra mesmo ninguém foi. Mas o arado é aquela ferramenta que o agricultor vai passando pela terra e vai abrindo a terra, vai revolvendo a terra. Então, se você não arar a terra de forma correta, ela vai ficar tudo torta. Você já viu na plantação, você olha, tá tudo bonitinho assim, tudo alinhadinho, você olha aquele pé de milho, né? Você olha aquele pé de milho assim, tudo alinhadinho, bonitinho. Ele até faz uma curva assim, mas essa curva é normal, faz parte. Mas por que ele diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás? Porque o arado, você vai para frente, você tem um posto, um objetivo para você chegar lá do outro lado da fazenda, então você tem que seguir aqui o caminho. Você ficar olhando para trás, daqui a pouco você vai fazendo assim, ó, e vai parar lá não sei na onde, mas você não vai chegar no seu objetivo. Por isso que Jesus diz que o crente, ele tem que olhar para frente. Então, querido, para de olhar para o lado. Para de olhar para trás, olhe para frente. Não permita que a dor, o medo, o conformismo, a insegurança faça você olhar para trás. Lembre-se daquele que fez a promessa e olhe para frente. Olhe para frente. Amém? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 13, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, eu avanço para o alvo. Então, nós não podemos ficar olhando para trás. Pastor, mas você não sabe o que aconteceu comigo em 1792. Querido, larga a mão disso, vai viver o hoje.
vai viver o hoje. Mas pastor, você não sabe, aquela prima minha lá no Brasil, ela me causou um problema, eu vim embora por causa dela, que eu nem queria ficar perto. Para de dar desculpa. Isso é historinha que você conta para você mesmo, para mostrar para você que você pode ser covarde, para dizer para você que você pode viver uma vida qualquer. Isso é historinha que você conta para você mesmo. Está na hora de você mudar a sua narrativa. Está na hora de você mudar a sua história. Está na hora de você mudar a sua fé. Larga a mão de olhar para trás, porque senão você não vai chegar aonde Deus te prometeu. Olhe para frente, siga o alvo, continue caminhando, avançando, vai adiante. O Senhor é contigo. Ele vai na frente e vai nos dar vitória. Em nome de Jesus, amém? Amém. Muito bem, para a gente encerrar. É a perseverança que libera o prazer de Deus e a colheita do milagre. É a perseverança que libera o prazer de Deus e a colheita da nossa promessa, do nosso milagre. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Põe de novo, versículo 38, 10:38 de Hebreus, e agora sim eu quero que você ponha o 39, por favor. Lizardi, você está indo muito bem aí, viu, querido? Você chegou, é a primeira vez que ele está sentado lá, viu, gente? Parabéns, viu, Lizardi? Deus te abençoe, querido. Tá top, tá top. Muito bem. O meu justo viverá pela fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Amém? 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 Você está nesse nós aqui ou não? Amém. Eu estou nesse nós aí, ó. Nós, porém, não somos daqueles que recuam. Esta igreja não é daquelas que recuam. Este povo não é daqueles que recuam. Esta family não é daqueles que recuam. Nós somos daqueles que caminham pela promessa. Nós somos daqueles que vão trazer prazer para Deus. Nós não vamos tirar de Deus o prazer, porque Ele não tem prazer em quem recua. Se Ele não tem prazer em quem recua, o contrário também é verdadeiro. Se Deus não tem prazer em quem recua, Ele tem muito prazer em quem segue em frente. Amém? Amém? Então você é um filho que traz prazer. É um filho que traz prazer ao Senhor. É como Ele disse para Jesus no dia do seu batismo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus não recuava. Jesus avançava em frente em todo tempo, em todo o momento. Não tinha recuo com o Senhor. Sempre ele caminhava para frente. Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Mateus 24:13 vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Paulo, mais uma vez, quando escreve a Timóteo no capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 7, ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, ou seja, eu fui até o fim, mas eu guardei a minha fé. Guarde a sua fé nesses dias. Guarde a sua fé nesses dias, porque é ela que vai fazer você perseverar. É ela que vai fazer você continuar caminhando adiante. É nela que você vai agradar aquele que te chamou. E é através de agradar aquele que nos chamou que as promessas se cumprem nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé todos nós. A perseverança, querido, libera o prazer de Deus e libera a colheita das nossas promessas. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Em nome de Jesus, eu vou guardar a minha fé, eu vou perseverar, eu não vou retroceder, eu vou manter o foco na promessa, eu não vou voltar atrás, eu não vou parar. O inimigo quer me parar, o inimigo quer me... Ou dá para sair um inimigo aí? O inimigo lança embaraços. Ai, que beleza, esse povo é bom demais. Esse povo é bom demais. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Nós vamos entoar essa canção. Enquanto nós entoamos essa canção, né? Os meninos ainda têm que adivinhar o que eu quero ainda. Não sabem nem o nome da música, o pastor, uma benção, né?
Glória a Deus pela vida de vocês. O pai de vocês é uma bênção, né? Deve ser. Pensa numa mãe que educou os filhos, né? Deve ser a mãe desses meninos aí. Né? Coisa boa demais. Querido, não pare. Não pare. Não deixe as promessas de Deus para trás. Não tire os olhos daquilo que Deus te prometeu. Não tire os olhos daquilo que Deus prometeu para você. Não tire os olhos daquilo que a terra tem para te dar. Deus está te colocando num lugar de vitória. Deus está abrindo portas para você. Deus está levando você a lugares altos. Deus está levando você a lugares de bênção, de vitória, de consagração. A lugares em que vão levar você para um novo patamar de vida. Então, não recue, não volte atrás, não pare. Por mais que você esteja vivendo luta, oh Senhor, nós nesta manhã colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós nos entregamos à Tua presença, Senhor. A Tua igreja, Pai, se rende na Tua presença nessa manhã. Nós queremos, ó Deus, o mesmo Espírito que estava em Caleb e Josué, Senhor. O mesmo Espírito que estava sobre esses homens, Senhor. Nós queremos sobre nós, ó Pai. Nós não aceitamos a derrota. Nós não aceitamos a mentira de Satanás. Nós não aceitamos, ó Deus, a confusão que ele coloca em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Nós não aceitamos essa enfermidade. Nós não aceitamos, Senhor, olhar para uma terra que mana leite e mel e dizer que ela é problema, ela é dificuldade. Nós não aceitamos viver uma vida rasa, porque nós sabemos que o Senhor tem mais para as nossas vidas, mais para os nossos corações. Oh, aleluias. Querido, começa a colocar os seus olhos
na promessa. Começa a colocar os seus olhos naquele que vai te trazer vitória. Começa a colocar a sua fé nas mãos daquele que acalma a tempestade, que acalma o vento, naquele que entra no teu barco. Como nós dissemos no começo, traz Jesus contigo nesses dias, porque Ele vai apagar a tempestade. Ele vai trazer vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida tempo de prosperidade, tempo de paz em meio às guerras, tempo de saúde em meio às enfermidades, tempo de crescimento em meio às derrotas. Eu declaro sobre a sua vida que aquele que te chamou, aquele que te prometeu é contigo e não te deixará. Aleluia! Oh! O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. O justo viverá pela fé. Ah, Senhor, coloque em nós o espírito de Caleb e Josué, Senhor. Alguém aqui, olha para mim, olha para mim. Qual de vocês aqui sabe me dizer o nome de um dos 10 que desistiram? Posso ser sincero? Nem eu. Nem eu. Sabe por quê? Porque desistidores não serão lembrados. Desistidores não serão lembrados. A Bíblia fala em todo o tempo: Josué e Caleb, Josué e Caleb, Josué e Caleb, Josué e Caleb. Desistidores não são lembrados. Quem foi o quarto colocado da última Copa do Mundo? Quem foi? Quem foi? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós guardamos aqueles que vencem. Nós andamos com aqueles que vencem. Nós nos espelhamos com aqueles que vencem. Com aqueles que vão à frente, com aqueles que vão adiante. Que nesta manhã o mesmo Espírito que esteve sobre Josué e Caleb esteja sobre a sua vida. Amém. Espírito de determinação, aleluia. Espírito de fé, aleluia. Espírito de força, espírito de coragem. Eu declaro sobre a sua vida nesta manhã um espírito diferente está tomando conta da sua casa, da sua vida, da sua família nesses dias. E aquilo que Deus vai fazer, as pessoas vão olhar e vão dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por eles, por isso eles são abençoados. Ei, o Espírito de Deus vai visitar a sua casa nesses dias. Você vai ver que situações vão se romper, amarras vão se quebrar, lutas e tribulações vão cair por terra, porque dentro de você hoje está sendo colocado um espírito diferente. Então ande nessa fé, não olhe para trás, não recue, deixa o passado, deixa o Egito, deixa aquilo que passou. Não, ai pastor, antigamente, não, querido, é lá na frente, é o futuro, é aquilo que Deus tem. O passado já passou, por isso que ele é passado. Vivo hoje, vivo hoje, vivo hoje, olhando para o futuro, amém. Não olhando para o passado. Como que o hoje chama? Presente. Por quê? Presente de Deus. Porque é presente de Deus para você. O passado é passado, que ele já foi. O futuro, Deus já está lá. Não se preocupe, ele já está lá. Ele está te esperando lá. Ele já chegou lá. Ele já preparou o caminho, ele já abriu as portas, ele já fez tudo. Ele já viu a sua vitória. Pastor, mas eu não enxergo, não importa, caminhe, caminhe, o mar vai se abrir, o mar vai se abrir, as situações vão se romper, as lutas vão cair por terra, as enfermidades serão curadas. Continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando, porque o meu justo viverá por fé, o meu justo viverá por fé, e nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que caminham em fé para a vitória, em nome de Jesus, aleluia, oh glória a Deus, pode aplaudir o nome do Senhor.